Fala pessoal, bem-vindos a mais uma explicação arquitetural trazida para vocês pela Ford College. Na nossa trilha de transição da EVM para a SVM, a gente já cobriu a motivação e a teoria por trás das aprovações na lição passada, né? Pois bem, hoje o papo é outro. O nosso grande objetivo agora é literalmente sujar as mãos com código e construir uma máquina de permissão super robusta na rede Solana. Então bora mergulhar nisso de cabeça. Dá uma olhada no nosso roteiro de engenharia para hoje. É uma jornada bem direta. A gente começa entendendo o que vamos construir, passa pela anatomia dessa permissão, detalha a assinatura off-chain e depois a verificação on-chain. Para fechar, a gente roda um teste de estresse rigoroso e mapeia os próximos passos. Seção 1. O que vamos construir? O blueprint da nossa máquina de permissão. A ideia central de hoje é pegar todos aqueles conceitos teóricos do IAIP 2612 lá da EVM e transformar isso num projeto de verdade na Solana. Para entender como isso funciona na prática, pensa num evento super exclusivo. Do lado esquerdo, a gente tem a assinatura off-chain, que acontece lá no cliente. Pensa nela como aquele passe VIP de bastidores, sabe? Do lado direito, a gente tem a verificação on-chain. Esse cara é o leão de chakra, aquele segurança gigante e super rigoroso na porta do programa. Ele não quer bater papo, não quer saber de onde você veio, ele só quer conferir se as regras criptográficas do seu passe estão impecáveis. Seção 2. Anatomia da permissão. Vamos dar uma olhada nos nossos materiais brutos. Antes da gente forjar esse passe VIP, a gente precisa entender de que material ele é feito. A estrutura da nossa mensagem tem um arranjo exato com 5 campos obrigatórios. A gente tem o proprietário, o delegado, que é quem vai executar a ação, a quantia permitida, o nonce, que é basicamente o nosso contador, e o deadline, que é o prazo de validade da parada. É super importante entender que essa combinação exata é o contrato absoluto entre o cliente e o programa. Se faltar um alinhamento sequer aqui, meu amigo, é rejeição instantânea na porta. Seção 3. Assinatura off-chain. A arte de forjar o passe VIP. Agora, vamos lá para o lado do cliente ver como a gente constrói e assina esses dados usando TypeScript. A mecânica aqui tem passos claríssimos. O passo 1 é, sem dúvida, o mais crítico de todos. Serializar os campos numéricos em ordem Little Endian. Sério, qualquer desviozinho aqui e você vai ter uma incompatibilidade catastrófica na hora que o programa for tentar ler isso. Depois, no passo 2, a gente assina esses bytes usando a biblioteca Tweetnacle na curva E25190. E isso leva a gente direto para o passo 3, que é gerar a nossa assinatura crua, com exatos 64 bytes. Seção 4. Verificação on-chain. Chegamos no motor principal. Com o passe em mãos, a gente pula para o lado da blockchain para montar um motor em Rust. É aqui que o nosso leão de chácara trabalha. Mas para entender o que ele faz, você precisa sacar um conceito que é super único da Solana, o sysvar de instruções. Diferente da EVM, onde um contrato pode simplesmente chamar funções criptográficas de forma nativa, os programas na Solana precisam dar uma olhadinha para fora, para a própria transação, para encontrar uma instrução específica do sistema que já fez o trabalho sujo de verificação para a gente. É como se ele perguntasse para o sistema: "Ei, você já checou a identidade desse cara?" E assim que a lógica acontece, passo a passo, lá no nosso programa em Rust. Passo 1, a gente varre o sysvar procurando a instrução EDES 25190. Passo 2, o programa garante que a assinatura do proprietário bate perfeitamente com a mensagem original. No passo 3, o rigor entra em cena para valer, checando se o nonce está certinho e se o prazo de validade não estourou. E aí, finalmente, o passo 4, a gente incrementa o nonce de forma totalmente atômica e salva esse novo estado. Mas peraí, antes da gente seguir em frente, tem uma pergunta de segurança que é de cair o queixo e que é o coração dessa máquina. Como é que a gente evita ataques de replay de uma vez por todas? Como a gente impede que um espertinho simplesmente copie a transação e fique executando ela várias e várias vezes? A resposta, galera, é brilhante e está toda no nonce. O nonce age exatamente como aquele canhoto descartável de um ingresso de show, sabe? Quando a verificação rola on-chain, aquele incremento atômico que eu mencionei no passo 4 é o equivalente a rasgar o canhoto na porta. Se alguém tentar aparecer com a mesma assinatura de novo, o programa vai olhar e falar: "Opa, esse canhoto já foi rasgado, amigão." E pronto, isso bloqueia qualquer tentativa de reuso. Genial, né? Seção 5. Testando a segurança. Vamos para o teste de estresse. Agora chegou a hora da verdade, a nossa fase de garantia de qualidade. A gente vai rodar 3 cenários de sabotagem para ter certeza que nosso blueprint aguenta o tranco. Confere a primeira linha. Um permit perfeitamente válido entra, passa limpo, retorna um ok maravilhoso e o nonce sobe para 1. Na segunda linha, a gente tenta bancar o hacker e adulterar os dados depois da assinatura.
Resultado, a máquina rejeita na hora, dá erro de assinatura e o nonce continua intacto no 0. Na terceira linha, a gente tenta forçar um ataque de replay usando uma assinatura que já passou antes. O sistema grita na hora apontando o erro no canhoto e o nonce continua cravado no 1. Resumo da ópera, o nosso sistema é um cofre. Seção 6. Próximos passos. Preparando o terreno para a integração. Bom, e o que a gente precisa fazer de dever de casa para colocar isso rodando numa interface de usuário de verdade? Temos 3 missões práticas pela frente. Primeiro, a gente vai refatorar o nosso código em TypeScript para deixar tudo bonitinho e modular. Segundo, a gente vai pegar aqueles 3 cenários do teste de estresse e transformar em testes unitários oficiais no nosso código. E terceiro, a gente precisa sentar e desenhar a nossa arquitetura. Como exatamente vamos injetar essa instrução de verificação usando um relayer? Tudo isso é preparação pura para a gente chegar naquela tão sonhada experiência de usuário sem ter que pagar taxas de gás. Para fechar a nossa análise arquitetural de hoje com chave de ouro, eu quero que vocês guardem isso. Bugs de permissão quase nunca são aquelas grandes falhas teóricas super complexas. Na maioria das vezes, eles são só pequenas escorregadas na codificação. A serialização canônica e o alinhamento de bytes são seu contrato absoluto. Não tem meio termo. Dominar essa estrutura é o que separa os amadores dos profissionais que realmente controlam o poder dos permits na Solana. Para vocês mergulharem ainda mais fundo nesse universo Web3, não deixem de acessar o site forge.college. Valeu demais por acompanharem essa explicação com a gente, mas antes de ir, eu deixo uma pergunta para ficar martelando na cabeça de vocês. Se a ordem exata de uns poucos bytes é literalmente a única barreira entre a segurança total e um colapso financeiro completo, quão verdadeiramente robusta é a arquitetura das aplicações que vocês estão usando hoje? Até a próxima!